Glória a Deus, aleluia. Quero saudar os meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, na santa e gloriosa Pai do Senhor. Amados, eu quero lhe convidar neste momento para que nós possamos examinar a Escritura Sagrada. Lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11, que fala assim: revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais firme contra a cilada do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aleluia. Amados irmãos, neste momento eu quero trazer uma palavra de força e de preparação para nossas vidas. Porque a palavra de Deus, o apóstolo Paulo vem nos falar que nós venha nos revestir das armaduras de Deus, para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque sabemos que o inimigo, nosso adversário, ele não desiste. Ele é um inimigo que não desiste de lutar contra nossas vidas. Por isso que nós temos que estar todos os dias preparados, motivado para servir a Deus, porque o adversário e seus anjos, eles não desistem de nos incomodar. Por isso que nós temos que estar preparados como um bom soldado com as armaduras de Deus, bem preparado, disposto a servir a Deus com alegria. O apóstolo Paulo escreveu este livro quando estava na prisão. Para você ver, né? O apóstolo Paulo, homem de Deus, foi preso, pregou a palavra há muito tempo, era perseguidor do povo de Deus, se converteu, se entregou a Cristo, pregou a palavra em vários cantos de Roma, trouxe as cartas para muitos lugares, para que o povo venha conhecer a Cristo, trabalhou muito para Deus. Dizer que ele foi o que trabalhou mais para Cristo. O homem que lutava pelo Evangelho, para que muitos possam se converter a Cristo. O apóstolo Paulo, um dos ministrantes, muito conhecido, o que escreveu mais livros do Novo Testamento, como podemos descrever. Amados, esta palavra que agora ele vem nos compartilhar conosco, é que nós venhamos se revestidos de toda a armadura de Deus. Amado, o inimigo, Satanás e seus anjos, ele não dorme. Todos os dias eles estão aí armando ciladas, arapucas, para nos derrubar. Mas maior é aquele que nos guarda, que é o Senhor Jesus Cristo. Satanás e seus anjos já perderam a batalha. Amado, muitas vezes nós olhamos para a dificuldade da vida, para os problemas financeiros, familiares e emocionais, pensando que estamos lutando contra essas coisas, contra pessoas, contra circunstâncias. Muitas vezes pensamos que estamos lutando contra pessoas e contra circunstâncias. Mas a palavra de Deus é bem clara e viva e eficaz, que diz que a nossa luta não é contra carne e nem sangue. A nossa luta, amado, é espiritual. A nossa luta é com o mal, é contra Satanás e seus anjos. É uma luta que nunca podemos parar de lutar. Porque Satanás e seus anjos estão aí todo momento atacando. Ele brama como leão procurando nos devorar. Mas o apóstolo Paulo vem aqui nos incentivar a revestir de toda a armadura de Deus. Amado, um soldado para entrar numa guerra, sabemos que primeiro ele veste as armaduras. Veste o colete, veste o capacete, calça, bota, usa todo o material de um soldado, toda a armadura de um soldado, preparado,
a sua espada. Não é diferente para conosco, amados. Todos os dias nós temos que vestir essa roupa espiritual, vestir essas armaduras espirituais. Amado, porque a nossa luta é espiritual. Nós temos que se levantar em oração, em leitura da palavra, em pregação, ministrar a palavra de Deus àquelas pessoas que estão perdidas. Muitos vezes estão aí perecendo, amados, por falta de não conhecer a Cristo, de não conhecer o doador da vida. E muitos estão morrendo. O apóstolo Paulo, já sabemos de sua história, era um homem perseguidor do povo de Deus, um homem que matava o povo de Deus ao fio da espada. Ele foi levantado para perseguir o povo de Deus, mas ele, quando estava indo para Damasco, dá carta aos servos de Deus para a prisão, para prender. Veio um clarão do céu e derrubou Paulo. Paulo caiu em terra. E ele ouviu uma voz: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Duro és para ti recalcitrar contra os aguilhões. Agora o apóstolo Paulo se encontra diante do doador da vida. O Senhor Jesus Cristo agora se encontra com Paulo, de frente a frente com Paulo. Amados, não podemos estar dispensos. O apóstolo Paulo ali trabalhava para os romanos, para os judeus também, para prender e matar o povo de Deus. Mas nesse momento, quando ele se converteu a Cristo, quando ele ficou cego daquele clarão que ele viu, que era a luz de Cristo, a luz do Espírito Santo de Deus, porque não podemos lutar contra Deus. E a palavra de Deus fala que quando nós lutamos contra o povo de Deus, lutamos como o próprio Deus. Cristo está sempre disposto a nos proteger. E sabemos que a palavra de Deus foi pregada com muita dureza naquele tempo. O apóstolo Paulo ficou cego por 3 dias. Mas veio o servo de Deus e o curou daquela cegueira. Amado, muitos aí estão vivendo assim, cegos espirituais. Infelizmente, em vez de estar contribuindo para o Evangelho, estão perseguindo o povo de Deus. Estão esquecendo que o Senhor é que nos capacita. Estão lutando somente contra o seu próximo. Sabemos que até hoje o povo judeu não reconhece a Cristo verdadeiramente. Mas é muito diferente de antes, porque antes eles matavam o povo de Deus, Roma e os judeus. Agora nós temos um livre acesso para pregar a palavra de Deus. Sabemos que ainda tem a perseguição, mas em oculto. Satanás e seus anjos trabalham em oculto, amado, para nos derrubar, para nos matar, para nos destruir. Mas assim todos os dias somos entregues como ovelha ao matador. Mas sabemos que o nosso galardão está no céu. Sabemos que nós seguimos, porque maior é aquele que nos guarda do que aquele que está neste mundo. O apóstolo Paulo agora, amado, quando ele se converteu a Cristo, caiu aquela escama do pecado, a cegueira espiritual que tinha na sua vida, caiu por terra. E ele começou a enxergar novamente. E começou a trabalhar para Cristo.
Naquele exato momento, ele foi batizado, desceu as águas. Assim como todos nós que quando aceitamos a Cristo, já temos que se preparar para descer as águas, para morrer o velho homem. Ali aonde o velho homem morre, é nas águas do batismo. Amados irmãos, assim o apóstolo Paulo começou a pregar a palavra de Deus aos gentios. Ele foi levantado a pregar para os gentios, para os reis. O próprio Jesus disse que ele era um vaso escolhido, era um vaso de honra para pregar o Evangelho, a todos aqueles, para os reis. Aleluia. E sabemos que ele foi enviado para vários cantos para pregar a palavra de Deus. Amados, damos graça ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que agora nós temos livre acesso para pregar a palavra de Deus sem impedimento, porque antes tinha muito impedimento. Lá quando Ananias foi lá orar por ele, para que a escama dele fosse tirada, que era a cegueira espiritual. Aí a palavra de Deus fala, amado, que este homem de Deus começou a pregar nas ruas, nas sinagogas, nas ruas, nas vielas, em muitos lugares, pregando a palavra de Deus, curando os enfermos, dando visão aos cegos, curando os paralíticos. Amados, ele começou a ter o dom de Deus, que é o poder da cura. Como muitos estão perdendo dons de Deus, por falta de não viver trabalhando para Cristo. Infelizmente é uma verdade. Amados, porque Deus, Ele dá os dons para que nós possamos trabalhar com eles. O apóstolo Paulo sabia muito bem disso. Ele fazia curas e milagres no nome de Jesus Cristo e muitos se convertiam a Cristo. E muitos se entregavam a Cristo. Amados, o apóstolo Paulo mesmo falou: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Amado, nós temos que abrir os nossos olhos. Deixa eu dar um aviso, amigo, amado irmão: o inimigo não dorme. A Bíblia diz que o diabo arma ciladas todos os dias. Sabe o que é cilada, amados? É aquilo para te derrubar. É uma armadilha, é uma arapuca. Amado, muitas vezes ele não vem com coisas mal. Às vezes ele vem com coisas boas. Com aquilo que nós menos esperamos, o inimigo entra. É onde o inimigo quer somente um espaço para nos setar, para nos destruir, nos tragar, para tirar a nossa vida. Porque isso é que o diabo trabalha, para nos destruir. Ele só trabalha para isso, para matar o povo de Deus, matar a humanidade. Ele só quer ver a destruição. Satanás e seus anjos, ele não quer ver o bem de ninguém. Ele só veio para roubar, matar e destruir. Ele não tem nada para te oferecer. Ele não tem nada para te oferecer, nem ouro, nem prata. Ele não é dono de nada disso. O dono de tudo é Deus, é Jesus Cristo. É Ele que pode te dar alguma coisa na tua vida. Porque o diabo, ele não tem nada, ele é um ladrão, ele é um homicida. Ele só faz roubar.
Ele rouba e toma. Ele não tem nada. Mas Jesus, Ele tem a vida e vida com abundância para te dar. Amados, por isso que nós temos que estar preparados com as armaduras de Deus. Estar firme e cingido com a verdade. Vestindo a couraça da justiça, amados. Calçando os pés da preparação do Evangelho da paz. O escudo da fé, o capacete, a espada, que é a palavra de Deus. Muitos de nós estamos morrendo espiritualmente por falta da leitura da palavra de Deus. Amado, se você se encontra fraco, leia a palavra de Deus, que é ela que te fortalece. Se você se encontra perdido, desanimado, perplexo, angustiado, leia a palavra de Deus, que é ela que vai te conduzir para o reino de Deus. É ela que te dá vida e vida em abundância. Que você possa, amado, estar preparado, revestido de toda a armadura de Deus. Se andarmos, amados, desprezando a palavra de Deus, seremos alvos fáceis. Se nós desprezar a palavra de Deus, seremos algo fácil. Se nós desprezar a oração, o jejum, se nós não usarmos as armaduras de Deus, estamos frágeis. Somos alvo do inimigo. E o inimigo, ele não erra quando nós falhamos. Amado, o objetivo do inimigo é somente para te derrubar. Não se engane. Eu quero te dizer e te dar um alerta. Levanta tu que dorme, que Deus te iluminarás. Não podemos estar dormindo, amado. Todos os dias temos que estar lendo a palavra de Deus, buscando a presença de Deus, louvando a Ele, agradecendo a Ele, salmodiando Ele. Amados, se alegrando no Espírito Santo de Deus, porque o inimigo, ele é sagaz. Ele trabalha em oculto. Mas o nosso Deus é mais poderoso para nos salvar. O nosso Deus é mais poderoso para nos dar a vida e vida em abundância. Amados, eu quero lhe dizer um alerta mesmo. Desperta. Não se engane. Amados irmãos, a força que vem do alto. Nós só encontramos a força que vem do alto com as armaduras de Deus. As armaduras de Deus, elas não são feitas de ferro, nem de aço, nem de colete. Amados, as armaduras de Deus são espirituais. Aquilo que você não vê está em você. Porque acreditamos é a fé. A fé move montanhas. Se nós usar a armadura de Deus, amados, o inimigo se levanta, mas ele tem que cair. O adversário se levanta, mas ele tem que cair. Satanás e seus anjos se levantam, mas ele tem que cair. Amados, sabemos que não vamos desviar das armas de Satanás. Satanás, ele vai levantar suas armas para nos destruir. Mas, amados, a arma deles não tem autoridade sobre a vida de um crente que está em vigilância. Ele pode levantar suas armas, seus armamentos total, mas quando nós estamos revestidos com a armadura de Deus, pode se levantar cão, pode se levantar demônio, pode se levantar anjo das trevas, pode se levantar todos inimigos, pode se levantar exército, mas nada pode nos destruir, porque maior é o que está conosco do que está neste mundo, que é Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo.
É Ele que nos dá força, é Ele que nos dá coragem, é Ele que nos dá ânimo, para que nós possamos estar dispostos a servir a Ele com alegria todos os dias. Precisamos, amados, se revertir diariamente da presença do Senhor. Amado, nós temos que estar sempre com a presença do Senhor, para que o inimigo venha desviar, passar bem longe de nós, para que Satanás e seus anjos venham passar bem longe da gente, porque nós somos os filhos de Deus. Amados irmãos, quando nós revestimos desta armadura, não somos invulneráveis aos problemas. Amados, não somos vulneráveis aos problemas. Os problemas vão vir, mas nós vamos vencer. O salmista Davi falou: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Muitas são as nossas aflições, amado, mas é o Senhor que nos livra de todas essas aflições. Amado, não deixe o inimigo te abater. Amados, para que possais estar firme contra as coisas ciladas do diabo, nós temos que ser como uma rocha. Jesus fala de dois fundamentos. Ele diz, se referindo a duas casas, ao homem, compara o homem como duas casas. O homem que ouve e a não pratica é semelhante a uma casa que foi edificada sobre areia. Infelizmente o fim é triste. A consequência desta casa é afundar. Para você ver um homem que ouve a palavra de Deus e não pratica, ele afunda, ele morre no meio de toda a dificuldade. A dificuldade o sufoca. A perseguição o sufoca. Os adversários o sufocam. Porque vai vir os espinhos, mas não podemos perder o doador da nossa vida, que é Jesus Cristo. Agora Jesus compara o homem que ouve e a pratica como uma casa também, mas construído no alicerce com rochas. Sabemos, amados, se o nosso alicerce não for construído com a rocha que é Jesus Cristo, não vencemos nada, não vamos vencer nada. Por isso que Jesus fala que esse homem que construiu primeiro o alicerce e jogou as pedras, representa, amado, que é uma casa que pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir os oceanos, e nada vai derrubar esta casa, porque ela está edificada sobre a rocha, e a rocha é Cristo Jesus. Quando estamos firmados na rocha, que a rocha é Cristo, nada pode nos derrubar. Pode vir as acusações, pode vir as setas, pode vir os empecilhos, pode vir, amado, amado, não podemos fugir, é inevitável. Mas quem nos garante a vitória é Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Aleluias. Deixa eu te dar um convite hoje. Deixa eu te perguntar. Você está com essa armadura hoje? Você está com esta armadura hoje? Se você não está, amado, se prepare. Se prepare.
Se tiver faltando também alguma peça, porque não podemos andar somente com a metade das armaduras, temos que andar completa a armadura, para que o inimigo, quando se levantar, ele caia no chão. Amado, quando nós andamos diante da presença de Deus em obediência, o inimigo se levanta, mas ele cai por terra em nome de Jesus. Ele não tem nenhuma autoridade, é Jesus que tem toda a autoridade no céu e na terra. Satanás e seus anjos já perderam a batalha. O inimigo, amado, quer nos derrubar, mas Deus é quem nos levanta. Amados, com os equipamentos, amado, com os equipamentos, com as armaduras. Amado, por isso que nós temos que revestirmos de toda a armadura de Deus, para lutar contra os principados, contra as potestades, contra os tronos, amado, nos lugares celestiais. Porque a nossa luta não é contra o nosso irmão que está do nosso lado. A nossa luta não é com a nossa família, com nossos familiares. Muitos estão aí brincando, pensando que é assim. Não! A nossa luta não é contra o nosso irmão, com o nosso primo, com a nossa tia, com a nossa mãe, com o nosso pai, com a nossa mulher, com a nossa esposa, com a nossa namorada. A nossa luta não é contra nenhum deles, amado. Nós temos que abrir os nossos olhos, porque a nossa luta é contra Satanás e seus anjos. Temos que se levantar com autoridade, usando as armaduras de Deus. Não tenha medo, confia em Cristo, porque Ele é maior. Ele pode te fortalecer, te dar força, coragem, ânimo, para vencer todas as dificuldades. É só Jesus que pode te dar estas armaduras, para que tu possa vencer. Amado, revestível de toda a armadura de Deus, há um problema muito grande. Como nós já falamos, que a nossa luta não é contra nossos irmãos, não é contra as pessoas, a nossa luta é espiritual. O diabo arma cilada todos os dias, amado. Ele ataca de surpresa, disfarçado. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece, amado, aquilo que pode te derrubar. Mas maior é aquele que te guarda. Maior é o Deus que tu serve. Maior é o Deus que nós servimos. Porque Deus é maior do que todas as coisas. O inimigo vai armar planos, cilada para nos derrubar, mas maior é Deus que nos fortalece. Será que existe uma solução? Amada, a solução é a armadura de Deus. Não podemos confiar na nossa força. Não é com o nosso braço, não é com uma espada, não é com uma arma. Amados, nós só precisamos da armadura de Deus, porque nós precisamos lutar espiritualmente, em oração, em consagração diante de Deus, buscando as coisas do alto, buscando as coisas do céu, para que nós possamos estar diante da presença de Deus em adoração verdadeira. Não seja como Caim, tem que ser como Abel. Será que existe resultado, amado? Existe. Está firme. Quando estamos firmes, não caímos. Existe uma promessa, não caímos. Algo que está firme cai? Não. Quando estamos firmes, não caímos. Por qualquer vento de doutrina, nós sempre permaneceremos de pé. Não podemos cair em qualquer vento de doutrinas, mas temos que estar focado na palavra de Deus.
É ela que nos dá a vida. A vitória é certa no nome santo de Jesus Cristo. Ele quer te dar vitória. Ele quer te dar vida. Amado, vista-se hoje de justiça, de fé, de salvação, de oração. Revista-se da armadura de Deus para que tu possa estar firme. Amado, basta cada dia o seu mal. Amado, o mal vai se levantar, mas quando estamos firmados na rocha que é Cristo, o inimigo se levanta, mas ele cai por terra. Amados, temos a garantia da proteção de Deus. Eu quero te dizer que tu tem esta garantia. A garantia que vem do alto. Se você alimentar a carne, vamos se inclinar para a carne. Mas se alimentarmos o Espírito, vamos se inclinar para as coisas do Espírito de Deus. Por isso, alimente mais o teu Espírito. Porque é onde você vai achar força para vencer toda dificuldade, todo empecilho, todos os teus problemas, toda a tua ansiedade. Toda dificuldade, tu vais só encontrar em Cristo Jesus essa solução. Que você medite nesta palavra, amado. Que o Espírito Santo de Deus venha falar mais contigo nesta palavra. Amém? Vamos fechar nossos olhos e orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai celestial, Senhor, Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por estar aqui firme, confiando em Ti. Sabendo, Senhor, que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Ó Senhor, sabemos que a nossa luta é somente espiritual. Ah, Senhor, sabemos que com Teu Espírito venceremos todas as coisas. Ah, Senhor, Tu mesmo falou, ficai em Jerusalém, que até do alto seja revestido de poder. Ó Senhor Jesus, nós cremos em Ti e confiamos em Ti, Senhor. Vem nos fortalecer, vem nos dar força, coragem, ânimo. Vem nos dar força e coragem para nós poder, Senhor Deus, revestido de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as tuas ciladas do diabo. Para, Senhor Deus, para que nós possamos estar sempre disposto a Te servir e Te obedecer, Senhor. Ó Senhor, levanta o cativo, dá visão ao cego, cura o paralítico. Ah, Senhor Deus, liberta os viciados. Liberta os que estão viciados nas drogas, nas bebidas. Ó, Senhor Deus, liberta também de todos os vícios. Ah, Senhor Deus, que há algum vício em oculto que o Senhor possa libertar. Ah, Senhor, também toma a frente da vida do Teu povo, guarda e protege. Que eles possam estar, Senhor Deus, preparados em oração, buscando a Ti, liberta os cativos. Quebra as correntes dos aprisionados, quebra as correntes do inimigo, Senhor. Liberta essas vidas para que elas possam ter um encontro contigo. Ó Senhor Jesus, toma a frente da vida de cada um de nós, para a honra e glória do Teu santo nome. Pois é que eu te peço e já te agradeço desde agora e para sempre. Pois é que eu te peço e agradeço. Amém, amém. Fiquem todos na paz do Senhor.